Eu sou a Crisálida, eu sou formada em Letras Português e Inglês. Atualmente eu estou fazendo pós-graduação em Psicopedagogia e esses aqui são os meus 2 centavos no debate da criança trans. O que é que você tem a ver com isso? De acordo com o jornal Metrópolis, o Ministério da Saúde amplia atendimentos do SUS para a população trans. Até aí, ok, sou a favor. O governo estabeleceu a meta de saltar de 34 procedimentos voltados para pessoas trans para quase 200 até 2028. Continuemos lendo. Com as mudanças, passa-se a adotar a idade mínima para bloqueio hormonal de 16 anos. Opa, agora a gente está falando de menores de idade. No modelo anterior, era preciso esperar até os 18. Agora nós vamos para outro canal de notícias. IBDFAM. Os ambulatórios habilitados poderão administrar bloqueadores de puberdade para crianças com incongruência de gênero em estágio de Tanner 2. Para quem não sabe, escala de Tanner é uma avaliação do desenvolvimento e maturação sexual. O estágio 2 é quando as mamas estão começando a se desenvolver e os primeiros pelos pubianos começam a brotar. Estamos falando sobre ministrar bloqueadores de puberdade a partir do momento em que a criança começa a se desenvolver e entrar na puberdade. Bloqueadores de puberdade são medicamentos que bloqueiam os hormônios, que fazem com que o corpo passe pela puberdade. A maturação do corpo é interrompida enquanto a criança ainda envelhece. Os hormônios necessários para o desenvolvimento corporal e cerebral são suprimidos e sequelas são deixadas. Os defensores do uso desse medicamento dirão que a supressão da puberdade dá a essas crianças a possibilidade de decidir se querem continuar a transição ou voltar atrás sem complicações, sem sofrer disforia e sem ter sequelas. Falso. Os hormônios sexuais, testosterona e estrogênio, são responsáveis pela maturação do cérebro, são responsáveis pelo desenvolvimento cardíaco e desenvolvimento ósseo. O Instituto Britânico de Excelência em Saúde e Cuidados afirma que o medicamento triptorelin, um tipo de bloqueador de puberdade, causa queda na densidade óssea, causando risco de osteoporose. O governo do Reino Unido, pioneiro nas legislações e tratamentos de transexualização, baniu o uso de bloqueadores hormonais temporariamente em maio desse ano. Tudo isso porque não há evidência suficiente de que os bloqueadores são seguros. Presta atenção, o Brasil está implementando algo que está acabando de ser banido na Inglaterra. Gente, um adulto pode fazer o que quiser do próprio corpo. Não é minha função opinar. Se a pessoa se sente bem com outro gênero, se um adulto se sente bem com outro gênero, acha que essa é a verdade dele, tem mais é que transicionar e ser feliz mesmo. Mas nós estamos falando de crianças. Crianças com corpos saudáveis, sendo atrofiados, castrados, operados sem necessidade. Vocês podem pesquisar que nos Estados Unidos tem incontáveis casos de meninas adolescentes saudáveis que arrancaram as mamas sem a menor necessidade, se arrependeram, voltaram atrás e estão processando as clínicas que as operaram. Mas o que está causando essa explosão de jovens sendo diagnosticados com disforia de gênero? Jamie Reed era administradora de pacientes numa clínica na Faculdade de Medicina da Universidade de Washington. Segundo ela, meninas sem histórico de disforia de gênero se diziam trans e pediam por testosterona para se tratar. Segundo ela, as meninas tinham comorbidades como depressão, ansiedade, distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade, distúrbios alimentares, obesidades. Muitas delas tinham diagnóstico de autismo. Qualquer pessoa que levantasse dúvidas corria o risco de ser chamada de transfóbica. Em particular, os médicos reconheciam que os autodiagnósticos falsos eram um fenômeno de contágio social. Aqui nós entramos no assunto de redes sociais como TikTok, Tumblr, Twitter, Instagram. Os jovens usam essas redes para compartilhar suas tristezas, suas dores, suas ansiedades, suas dúvidas, e eles acabam incentivando um ao outro. Acaba por ocorrer fenômenos de histeria coletiva. Os jovens, eles naturalmente querem fazer parte de um grupo, sem resposta para suas próprias angústias, seus próprios desconfortos, eles começam a se identificar com os diagnósticos uns dos outros. Pessoas neurodiversas podem confundir seus problemas sensoriais e suas crises com disforia de gênero. Sobreviventes de abuso sexual podem dissociar do próprio corpo a ponto de pensar que são trans. A cantora-atriz costumava se identificar como gênero neutro, pedia para que usassem o pronome neutro, vestia roupas largas e recentemente ela publicou alguns vídeos no seu TikTok explicando por que ela voltou a se identificar como mulher e a usar roupas femininas. Ela conta que sofreu alguns traumas de infância, segundo ela, traumas bem pesados. Abre aspas, eu queria me afastar dos homens, tinha trauma do meu corpo, não tinha confiança.
Tris, ela reconhece no vídeo que ela só pode falar de si mesma. Esse caso em tela exemplifica uma disforia passageira, resultado de trauma e abuso, mas que foi melhorando com o tempo. Tris voltou a se vestir de forma feminina, voltou a se relacionar com homens, e se ela fosse lésbica e usasse roupas largas, não teria problema nenhum. São esses traumas que levam o jovem a se dissociar do próprio corpo, depressão e ansiedade não tratadas, distúrbios alimentares, sintomas de transtornos mentais. Isso são um lado da moeda. O outro lado, a parte social, é essa linha de pensamento de Damares Alves. Menino usa azul, menina usa rosa. Dizer para uma criança que o que ela está fazendo é coisa de menino ou coisa de menina pode levá-la a querer mudar o próprio corpo e a própria identidade para se adequar. Eu não posso dizer a um pai ou a uma mãe como criar o próprio filho. Mas o que eu faria como estudante de psicopedagogia e como alguém que pretende ser mãe? Se o meu filho menino chegasse falando que quer fazer balé, eu ia matricular ele numa escolinha de balé e ia deixar ele lá até ele mudar de ideia. Se a minha filha menina fala que quer fazer um futebol, um judô, eu ia colocá-la no futebol e no judô. Meu filho quer ter um aniversário da Elsa, ele vai ter o aniversário da Elsa. A minha filha quer se vestir de super-homem, ela vai se vestir de super-homem. Eu vou educando ele, lembrando ele que ele continua sendo um menino, que ela continua sendo uma menina, que o corpinho dele está se desenvolvendo do jeito que tem que se desenvolver e que ele está crescendo saudável como deve. Se eu proíbo o meu filho de fazer coisas de menina, ele vai pensar que a solução é virar uma menina. Quando se trata de crianças, de adolescentes, a solução não é proibir, é educar. Em 2022, eu trabalhei por 6 meses numa escolinha bilíngue, e nessa escolinha estudava uma garotinha chamada... Eu vou dar para ela o nome de Daniela para preservar a identidade dela. Daniela, sempre que você chamava ela dizia, eu sou o Homem-Aranha. Ela parecia um disco riscado. Você chamava ela, Daniela, vem aqui. Ela vinha, mas ela corrigia, eu sou o Homem-Aranha. O que a gente fazia? Entrava na brincadeira. Homem-Aranha, vai lá na caixinha de areia que seus amigos estão te esperando. Homem-Aranha, vem aqui pegar o seu lanche. Homem-Aranha, se não é legal fazer isso com seu colega. Desse jeito. Será que a Daniela era um menino trans? Não, era uma criança brincando. Uma criança que gostava de um personagem. Vamos combinar que toda criança gosta do Homem-Aranha. Eu gostava do Homem-Aranha. Meu irmãozinho gosta do Homem-Aranha. Em nenhum momento eu escutei alguma docente cogitando que Daniela pudesse ser um menino. Porque todo mundo ali tinha estudado pedagogia, todo mundo ali sabia como é que uma criança funcionava. Era uma criança brincando. Em nenhum momento eu escutei as professoras cogitarem que a Daniela fosse um menino. E olha que ela dava pano pra manga. Ela era uma criança muito combativa, era uma criança muito do contra, ela gostava de brincadeiras um pouco mais brutas, ela gostava de ficar derrubando bloquinho, a mãe dela vestiu ela com uma fantasia cor-de-rosa, no fim do dia ela tava rasgando a fantasia. Ela dava pano pra manga. Mas todo mundo ali sabia que se tratava de uma criança, simplesmente uma criança sendo criança. No máximo, uma colega minha especulou, falou pra mim assim, olha, eu acho que a Daniela pode ser autista. No máximo. A Daniela tinha 3 anos e ela tinha acabado de aprender a usar o banheiro sozinha. Como é que uma criança dessa idade poderia saber se queria ser um menino ou uma menina? Nós, da equipe de professoras, tínhamos o bom senso de entender que se tratava de uma criança brincando. É por meio das brincadeiras que a criança se expressa mental e corporalmente. É por meio dos jogos que a criança conhece o funcionamento do mundo e entende suas regras. O lúdico está presente em todos os aspectos da vida da criança. E o professor que tem jogo de cintura para usar o lúdico vai usar a imaginação e a brincadeira para adequar a criança às regras do mundo e para guiar a criança nas regras do dia a dia e na socialização. E eu te pergunto, quão irresponsável seria um adulto que tem a responsabilidade de guiar aquela criança e proteger aquela infância? Como é que um adulto escuta uma criança dizer eu sou um menino e toma aquilo como uma verdade absoluta, toma aquilo como um princípio para começar uma transição, querer interromper um processo natural do corpo daquela criança, planejar operações tão irreversíveis, tão contundentes no corpo daquela pessoa. Esses dias eu tava conversando com o meu melhor amigo, vou chamar ele de Murilo. A família do Murilo tem um histórico de baixa estatura. Isso é genético. E o irmãozinho do Murilo, o Murilo tem 25 anos e o irmão dele tem 21 atualmente. E o Murilo perguntou pra mim, ele falou assim, poxa, Crisálida, mas qual é a diferença do meu irmão que teve
que tomou hormônios de crescimento, fez um tratamento hormonal com hormônios de crescimento para poder chegar numa estatura desejável, fazer uma afirmação de masculinidade e ter uma boa autoestima, qual é a diferença entre ele e um jovem trans que faz a terapia hormonal para também ter uma boa autoestima com o próprio corpo? E eu falei para ele que era um caso diferente, porque o irmão dele tinha um déficit no desenvolvimento, ele tinha uma anomalia que impedia que ele chegasse numa estatura considerada normal para a idade dele. E quando você pega uma criança diagnosticada com uma disforia de gênero, você pega um menino, você dá supressores de testosterona para ele, e mais tarde você dá estrogênio e progesterona para ele, você está interrompendo um processo que deveria ocorrer naturalmente. Você castra esse jovem, esse pré-adolescente, faz o processo de hormonização cruzada, que é como é chamado. Se trata de um menor de idade passando por um procedimento irreversível do qual ele pode se arrepender mais tarde, porque atrofia a genitália, altera a densidade óssea, torna ele infértil, pode prejudicar o cérebro, porque os hormônios sexuais eles são necessários para o desenvolvimento cerebral, para áreas que estão relacionadas ao controle emocional, à socialização, inibição de impulsos. A internet está cheia de casos de jovens que transicionam. Vou colocar aqui ao lado alguns nomes para vocês anotarem e pesquisarem depois para conhecerem os casos. Muitos jovens que se arrependeram culpam os médicos e a família por falta de uma orientação melhor e de um amparo psicológico. A comunidade queer se apressa a calar essas vozes, a silenciar esses relatos. Mas nós temos o dever de ouvir esses testemunhos para não deixar que esses casos se repitam, especialmente nessa geração. Crianças interessadas em brincadeiras variadas estão sendo diagnosticadas erroneamente como trans. Adolescentes deprimidos estão sendo diagnosticados como trans. Meninas com síndrome de disforia pré-menstrual, jovens gays que não correspondem ao ideal de masculinidade, meninas lésbicas que não têm aquela feminilidade toda que é imposta às mulheres, jovens alternativos com personalidade autêntica estão se identificando com não binários porque não conseguem se encaixar em caixinhas de padrões de gêneros. Como foi que a gente colocou as pessoas em rótulos tão fechados, tão limitadores, a ponto de alguém querer operar um corpo saudável só para o comportamento se adequar a uma expectativa tão arbitrária? Como é que a gente está falhando tanto com a juventude de hoje? A gente não devia orientar, proteger essas crianças, em vez de permitir que elas tomem uma decisão tão drástica, tão irreversível? É nosso dever pressionar o Ministério da Saúde, pressionar o Estado a voltar atrás nessas decisões. Eu peço a vocês que não tenham esse vídeo como única fonte de informação. Isso aqui foi só uma introdução, foi só o parágrafo introdutório nessa dissertação. Eu peço que vocês pesquisem em múltiplas fontes, estudem por conta própria. Quem souber falar inglês, por favor, acesse o canal da Blair White. O tempo todo ela dá voz a jovens destransicionando. Ela é uma mulher transexual que fala muito sobre a seriedade do processo transexualizador. Ela dá um espaço para jovens destransicionantes para falarem, para contarem seus testemunhos. Não importa qual for o partido que você vota, não importa qual for a sua opinião política, o seu posicionamento socioeconômico, essa luta é de todos nós. Nós estamos falando de saúde pública, nós estamos falando sobre crianças.